Olá, paz do Senhor, tudo bem? Vim trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que fica lá em Josué 7. Primeiro eu vou ler no versículo 6, no capítulo 6, só o versículo, versículo 18. Deixa eu ver se é só o 18. Só o versículo 18 mesmo. Então, Josué, capítulo 6, 18, fala assim, ó, mas fiquem longe. Então, o que acontece? Josué, ele ficou no lugar de Moisés, né, depois da morte de Moisés, e o Senhor deu para eles Jericó. Depois vocês leem. Tá no capítulo 6, no capítulo... Todo Josué fala sobre a história dele, né? Lógico, Josué. E aí, no capítulo 6, versículo 18, fala assim, ó, ele fala pro povo, mas a gente vai tomar, né, aquele lugar, mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Aí lá no capítulo 7, fala assim, ó, no versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Acã, o que ele fez? Ele apossou-se de alguma dessas coisas consagradas. E aí, lá no versículo 10, fala assim, ó. O Senhor disse a Josué. Então, Josué, o que aconteceu? Quando aconteceu isso, o Senhor ficou furioso, né? Porque o Senhor já tinha dado uma ordem. E o Senhor fica furioso. E assim como o Senhor deu aquela cidade de Jericó para aquele povo, eles venceram, né, a batalha, eles foram para o lugar de Ai, né, para a cidade de Ai. E só que lá eles perderam, né? Eles foram até lá com menos homens. Primeiro eles mandaram os espias com menos homens e voltaram para Josué, falaram que bastavam alguns homens, que 3.000 homens, se eu não me engano, porque não tinha necessidade, não tinham tantos homens assim lá. Só que eles perdem. Quando eles perdem, Josué não entende, né? Porque como que em outro lugar, com tantos milhares de outros homens, eles vencem, o Senhor permite a eles vencerem, e num lugar que tem bem menos, e aí ele começa, né? O que ele faz? Ele se prostra diante do Senhor, rasga suas vestes, bota seu rosto em pó e vai perguntar pro Senhor o que está acontecendo. E aí lá no capítulo 10, fala assim, ó, o Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. O Senhor em nenhum momento fala para Josué quem foi. Ele não fala assim, levante-se aí, porque Acã, ele pecou. Acã, ele fez o que... Ele roubou o que eu falei que não era para pegar. Ele pegou ouro, ele pegou as coisas que não eram para ser pegas. Ele pegou o que era consagrado. Não, ele não fala o nome. Ele fala Israel. Ou seja, por causa do erro de um, por causa do pecado de um, o Senhor, ele toma todo um povoado. E ele se levanta. Ele fica com ira, assim. Isso aqui prova. E tem gente que fala assim, ah, mas está no Antigo Testamento. Se não fosse importante o Antigo Testamento, não estaria na Bíblia. Certo? Então, o Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo Testamento. E aí lá no versículo 19, 7, 19, fala assim, então, aí o Senhor manda Josué procurar saber quem foram as pessoas, né? O Senhor em nenhum momento ele fala para ele quem foi. Ele manda Josué se informar quem foi, né? Vai procurar saber quem foi. E aí Josué vai procurar quem foi. Começa a chamar algumas pessoas. Começa a chamar as tribos, né? Algumas tribos. E aí ele fala assim, então Josué disse a Acã, isso já depois de perguntar para várias pessoas, né? Meu filho, para a glória do Senhor, isso lá no versículo 19. O Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu, é verdade, que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel,
Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Escondi no chão, ele fala onde foi, enfim. E aí Josué pede para os homens irem até lá, na tenda dele, pegar, porque ele enterrou, né? Pegar aquilo. E aí, no capítulo 8, o Senhor, ele fala assim para Josué: Josué, não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Então, depois que foi confessado o pecado, depois que foi trazido à tona, né, pedido perdão, digamos assim, o Senhor, ele volta a dar vitória para aquele povo. Então, assim, por causa de porque nós somos um corpo, né? A palavra do Senhor diz que nós somos um corpo. Então, se nós somos um corpo, se um peca no ministério, na igreja, seja onde for, significa que não vai ficar muito legal, né, para os demais. Então, assim, nós temos que ser muito coerentes, né? Nós temos que pensar e repensar. A gente não pode pensar só na gente, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas atitudes. Eu tô lendo um livro que eu super indico, que é Kryptonita, o nome dele. Não lembro o nome do autor, depois vocês procurem ele. Kryptonita. E ele realmente associa ao super-homem. E é maravilhoso. Porque, assim, a Kryptonita, ela é a única coisa que pode levar o super-homem à morte, que tira o poder dele. E o que é a nossa Kryptonita? É o pecado. É aquilo que realmente nos leva à morte. É o pecado. Então, que nós possamos repensar sobre essa Kryptonita. Porque, na verdade, a Kryptonita do super-homem, outra pessoa pode levar até ele. Mas, em relação à nossa, que é o pecado, a gente tem como não chegar perto dela. A gente consegue se santificar, a gente consegue realmente ficar pertinho do Senhor e não morrer, né? Porque o valor do pecado, o preço do pecado é o quê? A morte. A palavra nos ensina assim. Então, realmente, o pecado, ela é a nossa Kryptonita. Que nós possamos nos afastar dessa Kryptonita. E tem um pedaço do livro que fala, que é maravilhoso esse livro, eu super recomendo. Depois eu vou ver o nome direitinho e vou colocar na descrição aí do vídeo. Do autor. Que ele fala que tem uma hora que ele liga para um amigo dele que é marinheiro. Enfim, capitão, não entendo muito essas coisas, né? Alguma coisa superior lá dentro. E aí ele começa a perguntar como é que funciona lá dentro em relação a treinamento e tudo mais. Voltei, é que tocou a campainha. E aí ele começa a perguntar como é que é o treinamento com a equipe lá. E aí ele fala que a equipe tem um nome lá, né? Eles são treinados para cuidar sempre das costas do outro, para se preocupar sempre com as costas do outro, não com as suas, sempre com o outro. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que ser treinados, né, entre aspas, para sempre cuidar do outro, se preocupar com o outro, com as costas do outro. Porque se eu não tivesse que me preocupar com as minhas costas, porque tem alguém cuidando dela, eu conseguiria cuidar do outro que está à minha frente, né? Infelizmente a gente só consegue olhar para o nosso próprio umbigo, né? Na maioria das vezes. E é por isso que essa teoria é difícil de acontecer. E aí ele fala que lá em Efésios 6, quando fala da armadura, o Senhor ele fala praticamente da frente da armadura. E é verdade, né? Porque, teoricamente, teria que ter alguém cuidando das nossas costas. Então é isso. Que nós possamos entender que temos que cuidar do outro, que a responsabilidade é nossa também, tanto nossa quanto do outro, em relação às coisas que nós passamos dentro do ministério. Eu digo isso por conta dessa passagem que eu acabei de ler em Josué, porque por causa de
O Senhor puniu a todos, né? Ele não deu nome a um, mas sim a todos eles, a Israel, aquele povo, né? E é isso. Que nós possamos entender e pensar e repensar e ter mais cuidado com a criptonita, que é o pecado. Porque o pecado, a nossa criptonita, ela vai sim nos levar à morte. E ela nos leva à morte. É o único lugar que ela pode nos levar. Amém? Que nós possamos ter um dia abençoado, um sábado tranquilo, um domingo melhor ainda. Fique com Deus, graça e paz.